Padre Adalton também já está aqui conosco para bater um papo. Padre Adalton, um bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Deixa eu ver como é que eu tô aqui na câmera. Conseguiu escapar da chuva aqui do interior? Um feliz ano novo pro senhor, né? Eu escapei da chuva aqui e peguei chuva lá. Ó, eu fui pra praia. O meu foi o contrário, viu? Foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com chuva. Mas chuva não, né? Tempo nublado. Então isso faz com que a gente aproveite mais a praia do que quando tem muito sol. Porque quando você vai com muito sol, você tem que ir bem cedo, quando é 10 horas, 11 horas, você tem que vir embora porque não aguenta ficar. Uhum. E depois só volta no final da tarde. E aí não, a gente passava o dia na beira da praia. O senhor foi pra qual localidade? Eu fiquei aqui em Santos, do Boqueirão mesmo. Eu fui com a minha irmã, ela que fez todo o projeto de férias desse ano. Olha, padre, eu fui pro Guarujá. Me assustei com o preço dos quiosques, viu? Olha, Não sei se em Santos também estava nessa situação. eu também me assustei, porque você pega aí uma porção de peixe, R$100. Uma porção de batatinha frita, 40 conto. A 40? É. Então o senhor saiu no lucro. A gente pegou no Guarujá uma porção de batata, R$95. Nossa. Tá? Nossa! Batata com cheddar. Daí no outro dia, não vamos levar guarda-sol, cadeira, essas coisas. O quiosque tem, é só consumir uma porção, tá? Vamos lá. Aí pegamos uma porção lá que vinha peixe, batata, anel de cebola. Chute, 150. R$400. Que é Opa, isso, maluco? Tá mas- doido. R$400. Então, você pega uma porçãozinha pra ganhar, é melhor levar o Melhor guarda-sol. melhor levar. É, onde a gente tava não cobrava guarda-sol ainda, ali no Boqueirão, não cobrava guarda-sol. O não... nosso também, não cobrava guarda-sol, mas você tinha que consumir. Mas a gente descia, por exemplo, a cerveja ia de casa, né? Geladinha e tal, Isso aí sim. que a gente pegava no mercado baratinho, então fazia isso. Agora lá, uma caipirinha você não deixava de tomar, e não tinha jeito de não tomar, né? Mas 30 conto. Eu me assustei com o preço, viu? Senhor. Bom, nosso assunto não é esse hoje, né? Nosso assunto não. Hoje nós vamos falar do diabo. Ô, louco. A cara do Marquinhos. A cara do Marquinhos, não é? Pode ficar tranquilo. Eu vou falar pra você. Tô tentando assimilar as coisas ainda, padre. Viu? O ano tá no começo, vamos lá então. Não, não do diabo. começou ainda. Faltam 20 dias. Faltam verdade, tem o carnaval, um mês né? e meio pra começar, Verdade, né? depois do Começa depois do carnaval. É. Não. É por Não? isso- Por isso que vai falar do diabo, por causa do carnaval? Segundo um colunista nosso, que nos informou ano passado, o ano só começa depois de março. Por que março? Porque daí acaba de pagar tudo os impostos, os IPVAs da vida. Foi um colunista nosso. Bom, isso tudo quem bem, tem dinheiro, né? mas aí são os impostos, mas eu tô dizendo, mas o trabalhador começa a lucrar a partir de julho, porque até 28, 29 de julho ele paga impostos. É verdade, é julho. A partir de julho é que ele ganha o dinheiro dele. Confundiu o que o colunista falou aquela vez. Sabe, chama Padre Adalto. É o Padre Adalto, é julho. O imposto agora é janeiro, fevereiro, março, você tem esse monte de coisa, IPTU, IPVA, IPT não sei o quê, IR agora. Seria março pra quem tem dinheiro pra pagar à vista, né? Agora que os pobres mortais vão ter que dividir aí em várias parcelas, eu acho que o ano inteiro vai ficar pagando. Tá um absurdo a questão, mas vamos esperar. Eu tô esperando fazer minha declaração de imposto de renda esse ano, que eu quero só ver o que vai dar mais. Todo ano é a mesma coisa, esse né? ano o senhor vai ter que fazer? Todo ano eu faço. Que eu dava aula na faculdade. Um salário e meio. Eu dava aula na faculdade, então o salário da faculdade, depois me aposentei, então somava a faculdade com a aposentadoria. Quando eu parei de dar aula na faculdade, aí recebi o salário de padre com a faculdade. Aí paga menos imposto, porque o salário era bem menor, mas ainda pagava. Vamos ver esse ano o que vai acontecer. Vamos lá. Então vamos dar início. Opa, desculpa. Mas o que eu tava dizendo pra vocês é isso, né? Deixa eu catar essa água aqui. Bom, Vou pegar uma água pro celular. não, tá bom. O diabo é o pai da mentira.
Isso é o que nós olhamos, né? O diabo é sempre mentiroso, homicida. E hoje nós estamos vivendo um período em que está muito difícil de identificar a verdade e a mentira. Primeiro, porque nós estamos passando por um tempo onde todo mundo fala que tudo no mundo é relativo, tudo depende do ponto de vista, tudo depende da circunstância, etc, etc, etc. E o que nós estamos vendo hoje, né? Uma disseminação muito grande desses novos meios de comunicação social. Então o que você encontra? A internet, o Google, as redes sociais, etc e tal, porque qualquer coisa, pergunta no Google e vem a resposta e nós achamos que o Google é acima de toda e qualquer suspeita. Basta você fazer uma experiência no seu celular, pesquisa o preço de uma panela de pressão. Você vai passar um mês recebendo propaganda de panela de pressão onde tiver. Por causa disso agora, padre, o celular também está ouvindo e certeza que daqui a pouco a gente vai começar a receber ofertas de panela de pressão. Entendeu? Quer dizer, então é o tipo de coisa, eu estou dizendo, eu chutei panela de pressão que foi o que veio na cabeça, mas qualquer coisa que você puser é um mês e pouco só vendo essas coisas. E segundo os criadores da rede social, eu estava ouvindo esses dias o presidente da Meta. E ele estava dizendo, olha, o nosso papel não é se preocupar com a verdade. Perguntaram para ele como fica essa questão dos mandatos judiciais para excluir isso, excluir aquilo. Ele falou, olha, a rede social ela foi feita como zona de liberdade plena, onde cada um se manifesta a partir daquilo que quer. E se nós começarmos a colocar controle sobre a rede social, ela vai ficar chata. Porque daí só vai poder dizer aquilo que os outros querem ouvir e não aquilo que a pessoa quer falar. Isso me chamou a atenção, porque realmente é o que às vezes acontece, né? E você vê a manipulação que vem através disso, não sei o quê. E o conjunto de verdades que determinados grupos vão se articulando para manipular pela rede social é muito sério. Então algumas questões que estão na ordem moral, na ordem ética, etc, 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 não entra na rede social, porque para lá vai o que dá ibope, o que rende. Hoje vai começar um grande programa de repercussão nacional, eu não gosto de assistir, mas eu estava olhando um pouquinho numa reportagem sobre o tipo dos membros. Quando começou o programa, quem ia lá era ilustre desconhecido, que ficava famoso depois. Hoje quem vai para lá? É quem tem mais likes na rede social, é quem tem mais seguidores, é quem tem mais isso, é quem tem mais aquilo. E parece que virou um critério para entrar na rede social que tenha determinadas posturas sexuais declaradas. Porque assim vai chamar a atenção do povo, é uma maneira de incutir na cabeça do povo esse novo padrão de moralidade e de sexualidade que está aí. O que acontece com isso? Nós estamos adentrando a um período em que o normal parece ser irreal. E o real, o natural do dia a dia, é aquilo que interessa a determinados grupos, infelizmente, né? Então uma pessoa sob a influência do ego, ela não quer saber a verdade, ela quer saber aquilo que a coloca em evidência. E o que nós estamos vivendo hoje? É esse mundo marcado não pelo critério da justiça, da verdade, mas marcado pelo critério do ego, onde as atitudes são planejadas de tal forma que até mesmo eu permito que você cometa um delito para que esse delito se reverta a meu favor e possa projetar aquilo que eu estou querendo fazer, escamoteando as outras coisas. Né? Essa semana nós tivemos algumas declarações que em tempos normais a gente ficaria abismado. Mas está todo mundo anestesiado porque tem que prender esse, tem que prender aquilo, tem que fazer não sei o quê, porque o Supremo está agindo assim assado, que passa batido e ninguém está nem aí. É interessante perceber isso. Né? Um tempo atrás, você falou do imposto de renda, um tempo atrás era natural, todo mundo vinha e fazia a declaração anual de ajuste. Quem não tinha renda fazia para fazer. Depois inventaram aquela história de você fazer só a declaração de que você está vivo ainda e não precisava mais fazer. Agora volta com uma tributação lá embaixo. Quer dizer, se você ganha mais do que um salário mínimo, um salário e meio, você vai pagar imposto.
E o que repercutiu isso em rede? O que repercutiu isso em outros espaços, né? Então o que nós estamos vendo é isso, né? Por outro lado, uma mudança da questão da justiça. Se um advogado, por exemplo, denuncia o abuso de uma lei, ele é que é investigado para saber se realmente houve o abuso. Não vai atrás para ver se a lei está sendo feita dessa forma. Então, de repente, ele tem que provar que a Constituição diz o que ele está falando. São absurdos que nós estamos vendo, né? Onde a legislação cada vez mais vai promovendo a imoralidade, promove todas essas coisas, e essa mentira absurda, estúpida, chamada de ideologia, ela começa a ganhar espaço. Então a mídia começa a fazer uma espécie de lavagem cerebral, onde essas mentiras agressivas passam a ser repetidas muitas vezes e se tornam verdade. Então hoje nós temos uma expressão muito importante dentro das análises sociais, que é que nós falamos, né? A lógica do discurso, a ética do discurso, a elaboração do discurso. Os fatos não têm mais espaço. O que tem espaço é a elaboração de um discurso. A mídia dá muito mais vazão a um discurso elaborado do que a um fato concreto que se elabora. Na igreja os fatos terão espaço? Olha, eu espero que continuem tendo, né? Apesar da gente ver uma tendência muito grande a tentar se levantar uma prática do discurso. Né? Muita coisa começa a ficar aí, então você começa a deixar de ter espaço a uma vivência concreta, a uma prática concreta, porque o mundo está nessa linha, acaba se tentando acompanhar um pouco isso, o que não é bom. Então é preciso que a gente esteja atento. É uma das preocupações que a gente tem, né? Nas pastorais, nos trabalhos, quer dizer, é tentar manter a atitude concreta como aquela que se torna referência. E não que é a realidade, a né? realidade. Não seria a realidade, porque a realidade, se falar em realidade hoje é complicado, porque muita realidade está maculada por esse discurso. Sim. Exato. Né? Mas é aquilo de fato concreto, eu diria. Né? Então, quando você fala em amor, não é um discurso sobre o amor, mas é a prática concreta da valorização da vida do outro, do estar em contato com o outro. Você fala em serviço, não é um discurso sobre a generosidade, a disponibilidade, mas é o colocar-se verdadeiramente servindo aquele que precisa. Então nós precisamos tomar cuidado, isso também na vida religiosa, de não transformar a fé religiosa num discurso. Transformar a fé religiosa apenas numa ideologia. Isso é muito importante que a gente aprenda a reconhecer, né? Nós precisamos ter práticas concretas e atitudes concretas, isso em todos os sentidos, em todos os lugares. Porque senão nós entramos nesta ciranda onde vamos permanecendo, vamos perpetuando a mentira em função de um discurso articulado que ela elabora. Correto. É isso que eu queria começar refletindo hoje. E nessa situação toda o diabo tá ali, né? Não, como o senhor falou que ia falar eu do comecei diabo. falando, não, do diabo nesse sentido. Por quê? Porque como é conhecido o diabo? É o pai da mentira. Exato. Né? É o pai dessas articulações. Então é esse mundo que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? Corretamente. Muito obrigado, padre. Um abraço. Mais uma vez. Até mais. E a semana que vem estamos aí, se Deus quiser. Se a chuva não derrubar a ponte do caminho, a gente tá aí. Que hoje em dia tá nesse pé, né? E vem vindo outra hoje. Daqui a pouquinho tá chegando. Tá bom? Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Um feliz ano novo, é o primeiro programa no ano. Então que Deus abençoe o ano de todo mundo aí e vamos tocar em frente. Boa semana. Obrigado.